Olá e boas-vindas a esta análise técnica trazida pela Ford College. Bom, depois daquela nossa imersão na lição passada sobre implicações de longo prazo e insights estratégicos, onde cenários mais abstratos e hipóteses tomaram a frente, a missão agora é muito clara: encontrar evidências reais, concretas e inegáveis. Exatamente aqui que a teoria mais sofisticada precisa bater de frente com a prova empírica. E o roteiro para nossa exploração de hoje é super direto. A gente começa entendendo a literatura científica, passa por modelos mentais de pesquisa, monta um fluxo de trabalho sistemático, testa tudo num exemplo prático de engenharia, consolida a bibliografia anotada e, no final, traçamos os próximos passos. Tudo passo a passo. Certo, vamos mergulhar na seção 1, a introdução à literatura científica. É a ponte que liga aquele pensamento estratégico à descoberta nua e crua. Mas por que colocar um foco tão intenso na literatura científica? Bom, a gente sabe muito bem que o espaço Web3 está cheio de opiniões selvagens e debates infinitos nas redes sociais, né? É super divertido acompanhar o caos diário, claro, mas opiniões de avatares anônimos na internet simplesmente não sustentam um white paper sólido. Para construir argumentos inabaláveis sobre a escalabilidade da Solana, a gente precisa acionar os inspetores de qualidade mais exigentes que existem, os comitês de revisão científica. A literatura revisada por pares funciona literalmente como a viga mestra que segura o peso de qualquer avaliação séria. Preprints e blogs técnicos são ótimos para pegar o hype das inovações recentes, mas eles são frágeis. Já os artigos revisados são como organismos maduros e totalmente estabilizados. Eles já sobreviveram a um escrutínio metodológico pesado e, exatamente por isso, formam uma estrutura confiável para ancorar nossa engenharia de dados. O que nos leva direto para a seção 2, modelos mentais de pesquisa, a anatomia real desse ecossistema de informações. E olha só que sacada brilhante. Em vez de imaginar a pesquisa como alguém escavando uma pilha chata de papéis empoeirados, tentar visualizar isso como um ecossistema vivo muda tudo. Artigos formais são as árvores imensas e maduras, preprints são os brotos que acabaram de nascer. Se a gente traduz isso para matemática, vira uma rede de citações espetacular. Rastrear essas citações revela os nós de conhecimento mais cruciais e as raízes que influenciam toda a arquitetura técnica da Solana. E para mapear esse grafo sem se perder, não dá para começar a busca com palavras genéricas. É preciso usar o que chamamos de termos semente autoritativos. Começar as pesquisas digitando nomenclaturas pesadas de engenharia como Gulfstream ou Proof of History funciona como um filtro mágico. Isso corta o ruído superficial da internet na mesma hora e direciona o foco lá para o fundo, direto para os clusters de citações acadêmicas que realmente importam. Agora, avançando para a seção 3, o fluxo de trabalho sistemático. É aqui que entra o nosso processo de manufatura da pesquisa. Com o mapa mental pronto, a gente entra na linha de montagem. O fluxo é composto por 4 passos reproduzíveis que pegam todo aquele caos de buscas na web e transformam num funil absurdamente eficiente. Primeiro, definindo limites duros de escopo. Segundo, fazendo a descoberta com operadores avançados. Terceiro, aplicando uma triagem impiedosa. E, por último, a organização padrão. É engenharia pura, só que aplicada à leitura científica. O que é super interessante aqui é notar como cada ferramenta de banco de dados tem um papel cirúrgico. O Archive, por exemplo, é perfeito para caçar aqueles protótipos selvagens e geniais de ciência da computação antes mesmo da aprovação oficial. Já bases lendárias, como o IEEE e ACM, entregam dados rigorosamente verificados. E, claro, para relatórios experimentais internos com dados puros de rede, o Solana Labs é a fonte primária inquestionável. Seção 4. Exemplo prático. Vamos tirar tudo isso da teoria e testar um protótipo com um conceito real da Solana. Colocar uma pergunta investigativa bem específica na mesa, como o impacto do paralelismo do C-Level sobre estresse extremo, é exatamente o que define uma pesquisa empírica bem estruturada. Reparou que não tem nada de genérico aí? A pergunta amarra uma função super complexa a métricas diretas de throughput. Qualquer artigo que responda a isso vai ter que entregar números, e não apenas conceitos vagos. E aqui está o pulo do gato, extrair esse nível insano de detalhes. O valor verdadeiro de ler um paper acadêmico não é achar um autor dizendo a rede é bem rápida. É isolar as condições de laboratório. Saber que foi uma testnet de 50 nós,
com uma taxa exata de transações paralelizáveis e uma queda precisa de 18% sobre latência, isso cria uma fundação estatística que torna qualquer argumento técnico blindado contra críticas. Seção 5. Construindo a bibliografia anotada. É o artefato definitivo que sai dessa nossa esteira de produção. A anatomia de uma entrada perfeita na bibliografia precisa ser cirúrgica. 150 a 250 palavras, sem enrolação. Ela tem que ignorar as introduções poéticas e ir direto para o código-fonte da pesquisa metodológica. Ao priorizar como o dado foi coletado, os números brutos e as limitações, a gente garante uma rastreabilidade total, desde a conclusão lá na ponta até a bancada do laboratório onde o teste rodou. E aplicar esse sistema de tags e metadados simplesmente eleva o jogo para outro patamar. De repente, um arquivo de texto comum vira um banco de dados totalmente escaneável por máquinas. Na hora de escrever as seções finais de um white paper sobre gargalos ou performance, os dados pré-classificados vão se encaixando quase que magicamente nos parágrafos certos. É um ganho de velocidade e clareza absurdo para o futuro do projeto. Finalmente, seção 6, conclusão e próximos passos. O repasse de todo esse material para a fase da avaliação crítica. Toda essa documentação não foi montada para ficar acumulando poeira digital, tá? Ela é o combustível puro da nossa próxima etapa. A bibliografia anotada que acabou de ser construída aqui é o insumo exato que a gente precisa para aplicar os frameworks rigorosos da próxima lição, que vai estressar cada uma dessas evidências metodológicas até o limite. E para fechar, um pensamento para levar adiante. Construir um argumento brilhante em cima de dados mal escolhidos é uma falha de projeto fatal. A representatividade da amostra e o rigor empírico são o que separam uma opinião qualquer de um trabalho irretocável. Mas a grande questão que fica é: como saber se as evidências que coletamos resistem ao interrogatório analítico pesado? Bom, esse é o desafio do nosso próximo encontro. Para continuar expandindo todo esse arcabouço técnico e dominar a arquitetura Web3, acesse Ford.College. Foi um baita privilégio conduzir esta análise técnica trazida pela Ford College para toda a comunidade. Até a próxima exploração!